seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu canal Vitrola Alternativa, espaço onde você conhece ou mata a saudade de grandes momentos da nossa música cristã brasileira. Para você que é novo por aqui, está assistindo pela primeira vez, achou interessante a temática do canal, seja muito bem-vindo também e fique à vontade para se inscrever aqui no canal já de início, para não dar tempo de esquecer, né? E você sempre ficar ligado para toda vez que for postado um vídeo novo por aqui. A exemplo do início do ano passado, esse ano novamente vamos participar da Vinyl Tag, a tag do vinil 2023. A tag do vinil é original de lá de fora, da gringa, que rola todo o início do ano, promovida pela galera da comunidade do vinil internacional. Por lá já é um lance cultural, onde essa galera, geralmente criadores de conteúdo, meio que se desafiam a responderem várias questões envolvendo suas coleções de vinil. Exatamente hoje, no dia que eu estou gravando, vai ter de tudo. Vai ter blusa balançando de vento, copo de água aqui, beba água. Ok? Então vamos lá, deixa eu me preparar para poder ficar atento aqui em todas as perguntas, porque é o que acontece. Se esse ano são 20 perguntas selecionadas pela comunidade do vinil, a Vinyl Community, será que eu falei certo? E como as perguntas são criadas lá fora, o óculos está refletindo, né? Ah, mas não tem problema não, vai ficar assim mesmo. Como as perguntas são feitas lá fora, elas são traduzidas por diversos canais que participam dessa interação da tag do vinil. E algumas perguntas, como não ficam muito claras, vai da interpretação da tradução de cada um. Então já dei uma olhada prévia, já separei algumas coisas aqui. Já aviso de início que algumas perguntas aqui não conseguem se aplicar ao nosso nicho de música cristã. Então eu vou ficar devendo em algumas perguntas, mas em compensação, em outras respostas, vou tentar trazer dentro do possível mais itens para mostrar. E vamos tentar desenvolver da melhor forma possível, ok? Vamos lá? Bom, primeira pergunta é: disco favorito lançado em 2022? Sabendo que a música cristã brasileira não produz mais disco de vinil, infelizmente, eu não vou ter esse item aqui para apresentar. Então já vou para a próxima pergunta, que é: última banda ou artista solo que você viu ao vivo? Ao contrário do passado, que eu me lembre, eu só participei do Louvorzão 2022. Para quem segue o Instagram do Vitrola Alternativa, pode ver algumas fotos com alguns cantores, com alguns locutores, alguns comunicadores da produção, do evento, enfim. Inclusive, se você não segue o Vitrola Alternativa no Instagram, está convidado a seguir. Por lá eu gosto de postar algumas coisas diferentes, mais curtas, algumas indicações, audições em 1 minuto de trechos de disco. É bem legal, passa lá. Voltando ao assunto, levando em consideração que o último show que eu fui foi um show de diversas participações, eu não vou poder responder também essa questão. Terceira pergunta é o seguinte: o primeiro melhor álbum de algum artista ou banda? Para começar, Cats Barneia, tem vídeo aqui no canal que depois você quiser assistir, e esse álbum aqui é recheado de clássicos, dispensa a minha apresentação nesse momento, merece ser ouvido e reouvido, e para mim é o melhor da banda, definitivamente. Quarta questão, vamos lá, carta na manga, seria isso? Mostre um álbum que você tenha em vinil, cassete e CD. Esse eu tenho algumas opções aqui e eu selecionei esse álbum que eu gosto bastante. Claro que eu iria falar dela em algum momento. Marina de Oliveira, Acredito no Amor, é o segundo trabalho comercial dela, lançado em 88, que, logicamente, tem um CD e eu tenho o cassete. Essa capa aqui é a capa original dele. Eu não vou conseguir segurar tudo aqui, pera aí. Ele tem outra edição que a capa é assim. Esse daqui é o playback? Não, esse aqui é o cassete com voz também. Duas versões do cassete, mais o CD e o LP. Quinta questão é a seguinte: um álbum que inicia e termina com a mesma letra. Tem algumas opções também. A escolhida foi o álbum de estreia solo de J Neto, o LP Água Viva. Começa e termina com a mesma letra. Quem sabe a gente não, futuramente, em algum momento, faz uma resenha desse disco, que muita gente gosta, mas não vou entrar em detalhes por enquanto, nessa ocasião não. Eu já assisti alguns outros vídeos da tag do vinil 2023, de outros canais, colegas, e essa sexta questão, ela variou na interpretação de cada um. A forma que eu entendi foi a seguinte: uma banda ou artista nascido no mesmo ano que você, surgido
no mesmo ano que você. Não tenho, dei uma olhada no catálogo assim, pelo menos olhando da forma que eu olhei, não consegui identificar nenhuma banda ou artista que tenha surgido ou nascido no mesmo ano que eu. Fica aí o mistério, né? A sétima questão já começa a ficar complicado de novo. O álbum ou os álbuns mais ouvidos em 2022. Eu sempre escuto de tudo, né? Eu não paro em algo e fico ouvindo aquilo no decorrer do ano com mais frequência do que os outros. Então eu estou sempre variando, principalmente nesse ano de 2022, que eu me propus a ouvir álbuns que eu ouço menos, ou talvez eu nem sequer tenha ouvido, que talvez eu tenha recebido de herança. E aí entra a questão da variedade. Então não teve um álbum que eu mais ouvi em 2022, não. Pô, tá bem sortido. Mas a oitava questão, ela leva a seguinte: artista ou banda mais ouvido em 2022. Eu pensei e talvez o que ficaria na questão do artista mais ouvido, porque eu não ouvi só um disco dele, mas talvez seja o artista que foi mais ouvido por mim, um dos mais ouvidos pelo menos, é o Martinho Lutero. E eu trouxe esse disco para representar, o disco Energia, que eu gosto muito, é um dos meus preferidos dele. Partindo para a próxima questão, artista ou banda australiano. De início eu já me lembrei do Hillsong, mas eu não tenho trabalhos do Hillsong. Quem acompanha o canal, me conhece há mais tempo, sabe que eu tenho pouquíssimos álbuns internacionais. Devo ter 3 ou 4 discos. E Hillsong não está entre eles. Então foi a única coisa que eu tinha me lembrado, australiano, mas não tem, vou passar. Décima pergunta, compra surpreendente em 2022. Essa daqui me surpreendeu bastante porque, além de ser um disco difícil, vem daquelas ocasiões que você acha num garimpo onde você menos imagina, um momento que você menos imagina. E encontrei esse daqui, ó, do grupo Renascença, de 94, Tudo por Amor, que é a música Exaltarei, Tudo por Amor ao Senhor, Vem Brilhar Jesus, Glorifiquemos. Eu já gostava desse disco antes, mas achá-lo em LP foi assim, o iluminado. Era pra ser o meu naquele momento, não tinha jeito. E o disco tá inteiraço, tanto na capa como no vinil, tá tocando perfeitamente, veio com o encarte, tá tudo certo. Esse aqui me surpreendeu demais em 2022. Próxima pergunta da tag do vinil, um artista ou banda que você completou a coleção. Tenho alguns também, não vou falar da Marina dessa vez, mas o que eu tenho pra falar eu gosto muito também. Eu consegui completar a coleção de Renato Suete. Tantas vezes que eu falo dele, vou mostrar porque a coleção não é tão grande assim de vinil, ele tem os CDs depois desses discos. Vamos lá, tem o Pastor Renato, quando era chamado Pastor Renato, o disco Em Teu Olhar, de 89, Tantos Caminhos, que é o primeiro disco do catálogo da Line Records, de 91. Última Lágrima, que inclusive tem vídeo aqui no canal, se você quiser. Depois você dá uma assistida também nele, que é muito legal. O saudoso Renato Suete. Sinceramente, lindíssimo. Tem de 93, se eu não me engano. Direto al Corazón. E chegou, enfim, o disco de 95, Milagre. Esse daqui eu achei que eu nunca conseguiria, achei que nunca viria para minhas mãos. Mas aconteceu e foi maravilhoso. O disco tá lindo, parecia que nunca tinha nem sido tocado, porque o estado dele tá perfeito, tanto a capa como o vinil, tem encarte. Foi muito legal poder completar essa coleção, nunca imaginei. Fechar com esse último, quando tem que ser nosso, chega na nossa mão, não tem jeito. Vamos lá, que ainda tem bastante pergunta. 12ª, 3 grandes álbuns em sequência de um artista ou banda. Seriam álbuns tipo uma trilogia? Tenho aqui. Para quem já me conhece, não será surpresa. A trilogia escolhida é do Canto da Terra. São álbuns lindíssimos que eu recomendo a todos, a quem eu puder recomendar. Tem um disco sempre, tem vídeo aqui no canal também. Olha só quanto vídeo legal para você assistir depois, hein? Céu e Mar. E o disco Te Amar é Viver, uma trilogia musical perfeita. Você não vai se arrepender de conhecer, de ouvir de novo. É simplesmente fantástico, de uma qualidade incrível. E são músicas, assim, atemporais. Vale muito a pena ouvir. Deixa eu me achar aqui. Uma trilha sonora dos anos 80. Na minha interpretação, pode ser uma trilha sonora, uma coletânea, ou então seria uma trilha sonora, um disco que foi a sua trilha sonora dos anos 80, ou aquele disco que tem a cara dos anos 80. Você bota e fala, ó, essa aqui representa os anos 80. Eu selecionei
selecionei esse disco aqui de meados dos anos 80, 1985, é o disco de estreia do Sinal de Alerta, que eu também ganhei, não tem muito tempo, acredito que tenha sido 2022, ainda estou reorganizando essa coisa de data na cabeça. Esse disco aqui também eu não imaginei que chegaria na minha mão, ainda mais em bom estado. Qualquer hora a gente vai acabar falando dele também, ou de algum outro do Sinal de Alerta, que eu gosto muito. Essa daqui é o seguinte, um artista que perdemos, que faleceu em 2022. Selecionei dois aqui que registraram trabalhos lindos, as vozes de Carlos Heitor, que tem vídeo aqui no canal também. Saudoso Carlos Heitor, tinha uma voz maravilhosa. Esse disco de estreia dele, então, é lindo por inteiro. E tem também o João Praxedes, da banda Atos 2. Selecionei esse disco aqui, que é um dos discos mais lembrados da banda, o disco O Fim dos Tempos, de 88. O que dizer, foram perdas sentidas para a nossa música, mas que registraram aí um legado e marcaram definitivamente a história da música cristã no Brasil. Vamos lá, para a próxima, que é uma pergunta assim capciosa, tem que ter, né? Uma compra que te desapontou em 2022. A maioria dos vídeos que eu vi fazendo a tag do vinil era dito que a possibilidade de se desapontar com uma compra é muito pequena, né? Visto que você pode até ouvir antes os discos nas plataformas digitais, não sair comprando doidado assim, e é verdade. Mas te desapontar, ele pode se desapontar de diversas formas, tanto num disco que você não goste muito, ou um disco que não está em bom estado, tem várias interpretações. Eu tive que selecionar, nada contra o artista, me entendam bem, até porque eu amo o trabalho de estreia dele, mas esse disco aqui, você só precisa acreditar, do Carlos Vicente. Não é um disco que eu aproveitei por inteiro, 2 ou 3 músicas das 10 que eu gostei de ouvir, mas não foi um disco que me agradou tanto, embora tenha sido indicado, mas não fez muito meu estilo. E também é um disco que, embora viesse completo, veio com encarte, mas é um LP que tá bem surrado, tá pulando bastante. Enfim, é uma compra que talvez, se eu passasse por ele hoje, eu não traria para minha coleção. Um disco que não atendeu ao meu gosto, além do estado de conservação do vinil, da qualidade sonora, ok? Próxima pergunta é um item que não seja vinil, um item que você tenha comprado que não seja em vinil. Lógico que eu também coleciono CDs. Tem alguns itens aqui. Dos que eu selecionei, gosto muito dessa coletânea do Álvaro Tito, Grandes Momentos. Também a cara dos anos 80, Pelo Sangue de Jesus, Não Há Barreiras, Riqueza, Vencedor, Com Jesus na Vida. Com Jesus na vida, a vida é mais vida. São 9 canções selecionadas de álbuns anteriores. É difícil de encontrar essa coletânea em CD, esse daqui é o CD original. E foi uma compra que valeu muito, muito a pena. Entre alguns itens, eu escolhi esse aqui para representar. Próxima pergunta é uma raridade que você encontrou em 2022. Essa raridade aqui eu já tinha, mas na minha concepção, essa grata surpresa que eu encontrei na última semana de 2022 estava num estado melhor do que eu já tinha. Resolvi repor Marina de Oliveira, que ainda era só Marina, foi o seu disco que eu costumo chamar de primeiro antes do primeiro. Esse veio antes daquele disco amarelo, Imenso Amor, que tem Faça um Teste. Foi um disco mix, que tem 2 músicas, produzido pelo seu pai, que dava em cortesia para ajudar na obra das igrejas aonde ela visitava inicialmente. Ele já é difícil por si só. Achar em garimpo, então, no estado que eu encontrei, são muitas categorias, né, muitos critérios. Valeu muito a pena ter saído nesse garimpo nessa última semana de 2022. Foi uma grata surpresa, não foi? A próxima pergunta é o seguinte: um álbum com tema espacial na música ou na arte? Na música, eu teria que ouvir vários discos porque não me lembrei assim de algo de imediato. Na arte, muito menos. Então eu não tenho a resposta dessa, não. Em compensação, a próxima pergunta é algum presente que você recebeu. É isso mesmo? Isso. Mostra algum presente que você recebeu. Tenho recebido alguns presentes, graças a Deus. Quem tem amigo não morre, pagão. Selecionei vários aqui, mas mostrar todos, será? Vou mostrar 3 LPs e 3 CDs, ok? Esse daqui, Há uma Luz no Caminho, de Elon Cavalcante. É um disco de 1981 que foi uma grata surpresa para mim, inclusive, por saber
que esse disco ele foi lançado por outra gravadora antes de ser distribuído pela Desperta Brasil. Era um fato que eu não sabia. Inclusive, ele é um item especial. O meu pai participa da produção desse disco, é assistente musical, e ele faz parte da história, né, da família. Ah, e antes que eu me esqueça, esse daqui, quem me presenteou foi o meu querido amigo Felipe Aposan, mais conhecido como Felipe Manto, também muito obrigado. Esse daqui veio com alguns outros itens, mas eu peguei esse aqui para representar, que é o álbum Geração de Adoradores Brasa. Eu recebi do meu querido amigo Lindomar Lemos, que é amigo de longa data, uma das molas propulsoras a me jogar nesse mundo do YouTube. Isso lá em 2006, 2007, por aí. Lindomar me ajuda e sempre me ajudou bastante, então eu recebi alguns presentes, dentre eles esse aqui significativo, que é um álbum muito especial também. Já ouvi muitas canções desse disco na rádio, na época que lançou, enfim, é um álbum histórico pra mim. Tenho esse daqui, que é um disco dos sonhos, Rebanhão, um disco mais doce que o mel. Essa é já a edição censurada, não é a capa original. Ué, você não sabe do que eu tô falando? Capa censurada, que história é essa? Tem um vídeo sobre outro disco do Rebanhão, mas que eu menciono essa história e depois você assiste lá pra saber direitinho do que eu tô falando. Como eu não sei se quem me deu esse disco vai querer ser mencionado, vou deixar em off. Se a pessoa quiser, ela se manifesta aqui nos comentários, fique à vontade. Por último, e não menos importante, tem esse aqui também da Cristiane Carvalho, o disco El Shaddai, e vou dizer para você, esse disco chegou na minha mão lacrado. Nunca nos meus sonhos mais brilhantes poderia conceber uma situação dessa, em receber um disco lacrado em pleno 2022, um disco de 88. Pensa, foi muito especial o disco, logicamente está inteiraço. Um amigo também que me ajudou a conquistar esse item maravilhoso, não sei se gostaria de ser mencionado, porque a gente tem que respeitar a privacidade das pessoas. Em CD eu vou mostrar rapidamente porque foram alguns itens, então peguei um para representar cada pessoa. Esse daqui vem no final de 2022, Voices. Ah, mas você já tem esse CD. Sim. Mas essa daqui é a primeira edição que eu não tinha e o CD está perfeito. Minha querida Luciana, que me presenteou com esse CD, muito obrigado. Foi um item que me deixou muito feliz. Um presente de Natal praticamente. O próximo aqui foi do meu querido amigo Júlio, colecionador, que dentre outros títulos me presenteou com esse daqui, ó, da Estla, Tira-me do Vale, que é um descasso, gosto muito desse CD. Meu queridíssimo parceiraço da vida, Alessandro, também colecionador, me ajudando nessa conquista com o CD do João Marcos, Canto Livre. Esse daqui eu tenho em LP, mas eu não tinha em CD. Esse daqui é um item que eu gostaria muito de ter adquirido de tempos atrás, na época do lançamento. Mas enfim, hoje eu tenho, chegou pra mim e chegou quando tinha que ser. Esse daqui é um item que eu também tenho muito carinho, porque são músicas que fazem parte da minha vida, da minha formação cristã, da minha família, enfim, praticamente todas as músicas As Melhores da Nancel. Olha, eu pirei muito quando eu escutei esse CD. São 14 canções, traz muita música atemporal. Foi uma seleção, olha, a Nancel caprichou nisso aqui. E eu tenho que agradecer meu amigo Beto, né, que é quase o sócio do Vitrola Alternativa, como eu chamo ele. Mais uma vez, Beto, muito obrigado por me ajudar em várias conquistas e pela parceria de sempre, né, meu amigão. Para finalizar esses recebidos, alguns deles tenho para representar esse daqui, ó, Fruto Sagrado, O Que Na Verdade Somos. É um álbum que, apesar de gostar muito, eu não o tinha. E meu querido amigo Cris Pilopas, que é uma voz fantástica, é um trabalho diferenciado e que está disponível em todas as plataformas digitais. Então, se tem álbum recente, algum trabalho recente que eu indique, é do Cris Pilopas. Ele tem uma voz sensacional e ele me ajudou em algumas conquistas, dentre elas O Que Na Verdade Somos, de 2003. Para finalizar, em grande estilo, mostre um álbum lançado em 1973. Mas por que 1973? Porque em 2023
estará completando 50 anos de lançamento. Então, claro, lógico, óbvio e evidente que eu não poderia deixar de trazer o clássico, um dos discos mais vendidos da história da música cristã brasileira, em vinil, é o disco Sem Ovelhas, do Oséias de Paula, completando 50 anos agora em 2023, é um clássico. Quem não conhece Sem Ovelhas, se bem que pode ter alguém que ainda não conheça, sempre tem alguém que, para quem é novidade. Então eu recomendo a audição do disco Sem Ovelhas, que é um clássico da música cristã. E Oséias é uma voz que está aí atravessando o tempo com uma beleza assim singular. Bom, agora eu acho que eu não esqueci de nenhuma pergunta mesmo, então eu quero agradecer a você que esteve aqui, que participou comigo dessa Tag do Vinil 2023. Espero que você tenha gostado dos discos apresentados e escolhidos. E se você gostou desse vídeo, gostou da tag desse ano, deixa o seu like, deixa o seu curtir, que é muito importante para o canal Vitrola Alternativa, para que esse e outros vídeos do canal sejam recomendados a outras mais pessoas. Fique à vontade também para conhecer outros vídeos do canal, tem muita conversa legal, muita história boa rolando por aqui, e eu aguardo você no próximo vídeo para a gente conversar sobre mais resgates super especiais da nossa música cristã brasileira. Valeu!